Olá pessoas, bem-vindos a um novo quadro fixo aqui do canal. Quem assistiu o nosso vídeo de 2 anos do canal já sabe, mas quem não assistiu, eu falei lá que a gente vai ter com uma frequência de mais ou menos 45 dias, 2 meses, esse tipo de vídeo que é analisando os desenhos dos inscritos, que é uma coisa que eu fiz ano passado e o pessoal gostou muito. Como eu falei lá no vídeo, eu estou pedindo esses desenhos através do meu Instagram. Quando eu for fazer esse tipo de vídeo, eu vou postar um stories pedindo pra vocês enviarem os desenhos de vocês. Então assim, me sigam lá, @miagbr, se vocês querem participar desse quadro. Vai estar lá, vai ser postado e depois não tem jeito de vocês falarem que não viram, que não participaram, que não tiveram chances, porque esteve lá, eu avisei que ia ser lá, então me sigam para terem a chance de participar. Nesse primeiro analisando o desenho dos inscritos, eu recebi quase 100 desenhos e obviamente eu não vou comentar todos. Quando eu postei lá, eu disse que eu ia selecionar entre 6 e 10 desenhos pra gente comentar aqui. E nesse vídeo a gente vai analisar 9 desenhos que vocês me enviaram. Sem enrolar muito, o primeiro desenho é do Gabriel OCB, que é esse aqui. E a situação que a gente tem aqui nesse desenho é que é uma composição de imagem e de texto. Em relação a isso, eu vejo 2 principais problemas aqui nessa composição, que é, primeiro, eu não consigo relacionar um pedaço do texto com o outro. Pode ser ignorância minha, pode ser alguma música, alguma coisa que eu não sei, mas eu não sei como que a parte "o amor é muito bonito para esconder em um armário" se relaciona com a segunda parte "in a heartbeat". Eu não sei se é uma referência a alguma série, livro, whatever, ou não sei, eu não consegui ter relação e eu acho que seria mais interessante se você tivesse colocado só um pedaço desse. Por exemplo, não sei, se "In a Heartbeat" foi, por exemplo, o nome de um livro e você tá ilustrando os personagens desse livro, eu acho que você não precisa escrever o nome do livro, sabe? Você não precisa escrever Harry Potter todas as vezes que você desenhar o Harry Potter, entende? Então eu tiraria uma das partes, eu provavelmente deixaria só a parte do amor. E o meu segundo problema, que é o que eu mais quero chamar a atenção aqui, é que você não compôs o texto com a imagem. Parece que tá a imagem jogada num canto do papel e o texto jogado em outro canto. E quando você vai adicionar pedaços de texto dentro do seu desenho, você tem que levar em conta o fato de que o texto também é um elemento visual. Eu gosto muito de adicionar texto dentro de composição, e se você olhar os meus trabalhos, quando eu faço isso, o meu texto ele sempre tá de alguma forma encaixado dentro da composição do desenho. Nem que seja simplesmente a forma mais simples, que é seguindo o formato do seu desenho. Alguma coisa de algum jeito, aquilo está compondo, aquilo faz parte da composição geral, não tá uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Então a minha dica para todo mundo aqui através desse desenho do Gabriel é: texto também é um elemento visual. Dê atenção a ele na hora de criar suas composições. O nosso segundo desenho é do Liozinho Felipe e ele fez esse Seiya. Olha, eu não vou comentar o fato de que você gosta do pior personagem principal da história de todos os animes, mas vamos pra frente. Ok, é um Seiya, beleza, tem um estilo tal. A anatomia não tá 100%, mas tá ok. O que eu quero chamar a atenção nesse desenho é o fato de que você não trabalhou textura em cima dessa armadura. Quando eu olho pra esse desenho, a impressão que eu tenho é que essa armadura é feita de concreto, não de metal, basicamente. E o problema tá exatamente aí. O que torna um fanart de Cavaleiros do Zodíaco interessante é, obviamente, a textura. E eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco pra estudar a textura de metal, porque quando você senta e você observa a forma como as armaduras elas são feitas no anime, como elas são sombreadas no anime, é tipo assim, muito, muito bom pra você estudar a textura de metal. Porque a forma como você representa uma textura de metal em um desenho, além, claro, do básico, que é usar muito contraste, ou seja, nas sombras usar cores muito escuras e nas luzes usar cores muito claras, o lance da textura de metal é você passar essas linhas de reflexo, que é uma coisa que é muito bem representada nas armaduras do anime Cavaleiros do Zodíaco. Então, essa dica não é só pro Luizinho, essa dica é pra todo mundo que tá querendo aprender a desenhar metal. Senta e estuda
Estuda Cavaleiros do Zodíaco. Eu juro, foi assim que eu aprendi a desenhar metal. E claro que no fim do dia a gente tá tratando de textura de metal, mas quando você vai fazer um desenho que tem algum material específico, você precisa aprender a texturização desse material. Eu obviamente não vou ensinar tudo aqui nesse vídeo, mas vá atrás e não negligencie texturas nos seus desenhos. O próximo desenho é da John Locke Sherlock, que é esse aqui. E eu selecionei esse desenho porque claramente essa pessoa sabe o que tá fazendo, mas não sabe o que tá fazendo. Vamos lá, se você sentar e analisar o desenho, claramente a pessoa, ela sabe fazer as formas do rosto, ela entende dos planos do rosto. Claramente é o Benedict Cumberbatch, tipo, é um retrato bem feito, só que o desenho não tem contraste. E isso matou tudo. Eu não sei se esse desenho tá inacabado ou o quê, mas basicamente não dá pra enxergar ele. Tipo, tá bem desenhado, tá bem feito, a pessoa entende o que ela tá fazendo, só que não dá pra ver o desenho. Quem me acompanha em, por exemplo, grupos de WhatsApp sabe que eu bato muito nessa tecla do contraste, 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 falta contraste, faz suas sombras mais escuras, faz os seus brilhos mais claros, porque se você não faz contraste, você mata o seu desenho. Os desenhos mais bonitos são aqueles que têm o melhor contraste, o contraste mais equilibrado, porque assim, se você pega um desenho sem contraste e você cola lá na parede, lá atrás, olhando daqui é um borrão cinza. Mas se você faz um desenho com contraste muito massa, bem feito, bem equilibrado, bem forte, com sombras bem escuras, com brilhos bem claros e cola lá naquela mesma parede, dessa distância eu consigo ver perfeitamente o que é aquele desenho e consigo discernir se o desenho tá bom, mesmo dessa distância. Então para de economizar, se vocês trabalham com grafite igual a John Locke Sherlock, por favor, comprem graduações, comprem até o 6B, até o 8B, porque eu já recebi um monte de gente, tipo, desesperado, tipo assim, me mandando uns desenhos que eu fiz em grafite, tipo, nossa, como é que você conseguiu esse preto escuro? Ué, eu comprei um lápis escuro, só isso! Então, tipo assim, vão lá, comprem, tenham, desde lá do H até o 8B, vocês não precisam ter todas as gradações, mas vocês precisam ter as gradações escuras para fazer sombras. E também tomam cuidado para vocês também deixarem as suas zonas de luz claras. Contraste sempre, eu vou bater nessa tecla eternamente, porque eu valorizo muito um contraste bonito e bem equilibrado. O próximo desenho eu quero analisar em conjunto, que é primeiro o do Felipe Canuto e o outro é do Gabi Limaroni. E os dois desenhos, eles têm basicamente o mesmo problema. Se você olhar nos dois desenhos, você tem personagens com uma boca aberta. E eu sei exatamente como essas pessoas desenharam. Vamos recapitular os nossos tutoriais sobre desenho de rosto. Supondo que você já assistiu os tutoriais de rosto, vamos lá, você vai ter o nosso círculo e a gente vai colocar as nossas linhas de proporção. Sendo que essa última linha aqui, ela é mais ou menos o limite final da boca. Aí o que que acontece? As pessoas vão, desenham esse círculo, colocam as linhas, só que elas querem desenhar o personagem com boca aberta. E o que elas fazem? Desenham uma boca aberta no espaço que tem, certo? Errado. Quando você abre a boca, tudo que tá dessa linha pra baixo desce, inclusive o seu queixo. Sua boca tá fechada, o seu queixo tá aqui. Você abre a boca, o seu queixo desce. Então, quando você vai fazer um personagem de boca aberta, você precisa aumentar o tamanho do seu rosto para baixo, porque toda essa região vai descer. E por que eu sei que é exatamente isso que essas pessoas fizeram? Porque se você reparar nos desenhos, nenhum dos dois tem espaço suficiente para o queixo. O seu queixo, ele sempre vai ser do mesmo tamanho, independente de qualquer coisa, então respeite e não diminua o tamanho do seu queixo porque você está abrindo a boca do seu personagem. O próximo desenho é do Josar H. E é o seguinte, eu gosto muito do design da sua personagem, eu acho o desenho bem bacana, eu acho que ele tem muito potencial, mas o principal problema aqui é que você não entende dos planos do rosto. Você até entende das formas e das proporções. As coisas estão nos lugares certos, seu nariz parece um nariz, sua boca parece uma boca, tá tudo mais ou menos correto. Mas acontece que você está com o formato certo, com a proporção certa, só que tá tudo achatado. Porque você não sombreou os planos do rosto. Mais uma vez, quem acompanhou a minha série de desenhos sobre desenho de rosto, vocês sabem que eu acho que é o terceiro vídeo, que é um vídeo que se chama Bochecha,
queixo, testa, orelha, etc, etc. Que é basicamente o que você tem no seu rosto, além de sobrancelhas, olhos, nariz e boca. Se você não entende a estrutura da bochecha, a estrutura do queixo, da testa, e você não consegue criar esse sombreado e criar esse volume no seu rosto, você vai ter um rosto achatado, como no caso desse desenho aqui. O próximo desenho é do Cadu Skate e é um desenho muito bom. Você consegue ver claramente que a pessoa manja demais de desenhos de rosto. Cadu, tipo, manda muito bem, já tem noção de sombreado, de plano do rosto, conhece, tipo, muito, muito bem as formas do rosto. E daí a gente tem essa mão. É lógico que mão é uma coisa que naturalmente vem dificuldade para desenhar, porque apesar de eu já ter postado recentemente um vídeo explicando que é simples, que você precisa entender os planos e as formas da mão, mas a questão não é essa. A questão é que ele manja muito de uma coisa e claramente o resto não funciona de jeito nenhum. Não existe um jeito de justificar essa mão, ela está simplesmente errada, ela simplesmente não funciona. E o que eu quero dizer com isso é: estudem tudo. Eu sei que vocês gostam mais de alguma coisa, mas não adianta vocês entenderem muito dessa coisa e zoarem tudo no resto. Então, eu sei que a maioria de vocês gosta muito mais de desenhar rosto do que desenhar mão. Eu também, eu gosto muito mais de desenhar rosto do que mão. Mas eu sei desenhar mão, eu estudei desenhar mão e, tipo, se eu precisar, eu consigo desenhar a mão. Então estudem tudo, balanceiem tudo, mesmo as coisas que vocês não gostam. O nosso penúltimo desenho é do Dudunick96 e eu tenho um elogio e eu tenho um problema acerca desse desenho. O meu elogio é quanto à exploração de cores, que eu achei bem criativa e bem bacana, e aqui eu vou dar uma sugestão pra todo mundo, que é: saiam da sua zona de conforto com cores. Todo mundo é super preso àquela ideia da cor local, que é basicamente pintar os seus desenhos das cores que elas são normalmente do mundo. Ou seja, sua pele ela vai precisar seguir aquele padrão de tons terrosos, que é uma pele naturalmente. O cabelo ele precisa ser do jeito que ele é no mundo, não sei o que. E não precisa. Se você olhar esse desenho do Dudu, tipo assim, incrível, sensacional, esse cabelo, tipo, super saturado, bacana, tipo, aquele amarelo, mas as sombras são rosas, e tipo assim, eu achei uma exploração bem criativa e bem bacana das cores. Então, eu deixo aqui uma sugestão pra todo mundo que acompanha esse canal, que é: seja criativo no seu uso de cores, experimente. Mesmo que você, tipo, vá fazer um desenho e depois voltar, experimenta. Pelo menos você teve a experiência e aquilo vai te trazer alguma coisa. O meu problema com esse desenho é que eu sinto estranhamente algum tipo de falta de nitidez nesse trampo. Tipo assim, o rosto tá massa, tá funcionando bem, eu consigo entender o cabelo, mas daí eu não sei o que tá acontecendo no resto, eu não consigo entender a posição que ela tá. Tem uma coisa que parece um braço, mas eu não sei direito. Então eu sinto que é um caso parecido com o do Cadu, que tipo assim, ele manja muito do rosto, mas ele não, tipo, não consegue definir bem o resto. E que eu sinto, tipo assim, você manja do rosto, você conseguiu fazer bem o cabelo, mas aí chegou na anatomia, tipo assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então eu acho que seria interessante deixar um pouco mais claro essa questão. E, tipo assim, a menos que seja uma proposta de um abstracionismo misturado com uma coisa mais realista, que não seria o seu caso, você precisa definir bem o que está acontecendo nesse seu desenho. E pra fechar, no final de todos esses vídeos, eu vou apontar o meu desenho preferido dessa rodada que vocês me enviaram. E dessa vez, o meu desenho favorito é o do Xerossos. Esse foi o meu desenho preferido de todos os quase 100 que vocês me enviaram. Não foi porque ele era o tecnicamente mais bem feito, não foi porque ele era o absolutamente mais criativo, mas porque eu gostei muito da exploração de materiais. Pra mim, o melhor ilustrador, o melhor artista não é aquele que faz mais realista, não é aquele que copia melhor um estilo, não. Pra mim, o melhor ilustrador é aquele que consegue, da melhor forma, cumprir o seu objetivo com tal desenho. E aqui eu vejo claramente o objetivo de criar um trampo com essas canetas Bics coloridas e trazer uma riqueza de tonalidades que eu tenho certeza que ele não usou muitas tonalidades de cor, até porque você não encontra caneta esferográfica em uma quantidade muito grande de cores. Então provavelmente aqui ele explorou no máximo
uns 6 tons de cores e ficou um negócio, tipo, muito cromaticamente rico, muito interessante. A aplicação técnica dessas canetas ficou muito bonita, então parabéns, adorei seu trampo e ele é o meu preferido dessa rodada. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter com mais frequência esse tipo de vídeo, mais ou menos a cada 2 meses, então me segue lá no Instagram, @miagbr, pra vocês poderem ter a chance de participar do próximo vídeo. Semana que vem a gente tá de volta com um vídeo novo, um beijo e vejo vocês lá!